paraíso existe? O paraíso que todo mundo fala é algo que ninguém define. E a única definição correta, ou se não correta, mas a que mais poderia se aproximar de uma possível verdade, caso exista um paraíso, e eu sou dos que pensam que existe, sim. É mesmo? Só quem fez isso foi a revelação espiritual, quando, na revelação espiritual, nas entrelinhas do que Kardec organizou no Livro dos Espíritos, e nos demais, mas principalmente lá, como sendo as informações espirituais sobre assuntos pontuais, que existia já um tipo de espiritualidade eterna. Isso os espíritos faziam e fizeram para distinguir de uma espiritualidade que não é eterna, mas que foi necessária ser criada para dar sustentabilidade a uma criação universal, que é essa nossa que a gente vive. Então, sob essa perspectiva, existiria uma espiritualidade eterna, incriada, e uma espiritualidade periférica, que Kardec chamou de erraticidade, onde espíritos que não são perfeitos como os que, em tese, viveriam nessa espiritualidade eterna, esses espíritos, criados simples e ignorantes, teriam que transitar na sujeira do caos, iriam se sujar e, portanto, teriam que ter moradas espirituais improvisadas. Tá? Então, essa distinção entre dois tipos de espiritualidade nos permite ancorar nessa distinção a noção de paraíso, que seria essa espiritualidade superior, incriada, eterna, blá, blá, blá. Então, assim, fora essa, a que mais se aproxima, mas que perdeu-se nas suas definições, é um misto de, vamos assim dizer, de duas componentes que se uniram lá um pouco antes da época de Jesus, que veio do orfismo e do que hoje a gente chama hermetismo. A compreensão dessas duas componentes chegou perto de se, entre aspas, perceber um nível paradisíaco para além do que se podia chamar da nossa faixa de realidade. Mas qual o problema? O problema é que esse paraíso também foi confundido com o mundo dos mortos da mitologia, que não tem nada a ver com o paraíso. E também não tem nada a ver com os níveis espirituais umbralinos, vamos assim dizer, Sim. ou as regiões espirituais da erraticidade, porque o mundo dos mortos da mitologia não era algo espiritual, era algo de um universo vizinho aqui, a gente pode chamar de astral, que é o chamado Tártaro, ou o Duat dos egípcios, que isso não tem nada a ver com espiritualidade, é com o universo vizinho. Em resumo, se você for para além, em termos de ancestralidade, do orfismo e do hermetismo, você só vai encontrar a noção dos hindus quando eles falam de Brahman, não Brahma, Vishnu Shiva, mas o Brahman, o absoluto, o incognoscível. Sim. Noção esta que começa muito bem nas definições de algumas análises dos Upanishads, mas que também se perde confundindo essa história de paraíso, onde Brahman seria ele, por si só, tudo que existe, né? Mas quando diz que Brahman se personaliza em Brahma, Vishnu e Shiva, e ferra com tudo, porque, de novo, mistura o paraíso com o caos. Então, em resumo, de tudo que eu estudo, conheci e conheço, o lugar onde mais claramente eu consigo perceber uma ancoragem de uma possível definição de paraíso é o que, nas entrelinhas do que Kardec organizou, os espíritos falaram sobre essa espiritualidade eterna, pré-existente à criação desse universo. Então, lá seria o paraíso. Urântia fala na ilha de Avona, em centros paradisíacos, né? É uma revelação que surgiu também em torno da metade do século passado, que é muito interessante no sentido de atualizar essa percepção. Urântia ajuda em muito a gente a expandir a nossa compreensão.
Se você gostou do conteúdo do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva para continuar despertando junto com a gente.